Hoje em dia, a inteligência artificial dentro das empresas chegou numa verdadeira encruzilhada. A decisão de como usar essa tecnologia, olha, não é só um detalhe técnico. Ela pode de verdade definir o futuro de um negócio. Vamos entender direitinho o porquê. E a pergunta que toda liderança precisa se fazer é exatamente esta: a forma como a IA está sendo implementada na empresa. Está construindo um ativo de valor, algo que vai se fortalecer com o tempo? Ou, sem que ninguém perceba, está se criando um passivo, uma vulnerabilidade que pode custar muito caro lá na frente? Vamos mergulhar nisso. Então, o problema central que muitas vezes passa batido é a dependência total de APIs das grandes empresas de tecnologia. Sabe, a ideia de alugar a inteligência mais avançada do mercado parece ser o caminho mais fácil, né? Mas ele esconde uns riscos gigantescos que podem minar a operação. O ponto é o seguinte: quando se depende de APIs, os custos podem simplesmente explodir, porque eles são calculados por token, ou seja, por cada pedacinho de informação processada. A empresa fica presa a um fornecedor e migrar para outro se torna caríssimo. E se o concorrente usa a mesmíssima API, cadê o diferencial competitivo? Simplesmente desaparece. E o pior de tudo, o negócio fica totalmente vulnerável a qualquer mudança que o provedor decida fazer. Isso é uma fragilidade estratégica enorme. E isso nos leva direto para o centro do debate. De um lado, as APIs proprietárias. Do outro, os modelos de código aberto que a gente pode hospedar e ter controle total. É uma decisão que precisa equilibrar custo, soberania sobre os próprios dados e a capacidade real de customizar a solução. Vamos comparar os dois lado a lado. Como a API, o custo é operacional, paga-se pelo uso, mas se abre mão do controle dos dados e a customização é bem limitada. É ótimo para começar rápido, para um MVP, por exemplo. Já o open source, bom, ele exige um investimento inicial pesado em hardware e equipe, mas em troca da soberania total sobre dados e modelos. E isso permite um ajuste fino tão preciso que pode até superar os modelos gigantes em tarefas bem específicas do negócio. E é aqui que entra um conceito-chave: o custo total de propriedade, o famoso TCO. É fundamental olhar além do preço da licença ou do custo por token. O TCO leva tudo em conta: o hardware, a conta de luz, os salários de engenheiros super especializados e toda a manutenção contínua da solução. Porque a verdade é que o gratuito do open source é, na verdade, uma ilusão. Para rodar os próprios modelos, a conta chega e ela é alta. A gente está falando de GPUs caríssimas, contas de energia que vão para a estratosfera e salários de uma equipe de MLOps que, com certeza, não é barata. A regra aqui é bem clara: se o volume de uso não for grande o suficiente para justificar esse investimento todo, a API continua sendo, matematicamente, a opção mais barata. Então, se nenhum dos extremos é a solução perfeita, qual é a saída? Bom, a resposta não é um meio termo, mas sim a arquitetura mais madura e economicamente inteligente que existe: o modelo híbrido. É aqui que a estratégia corporativa realmente se destaca. A mágica toda acontece num componente que a gente chama de Gateway de IA, ou roteador semântico. Olha só como funciona. Primeiro, ele vê se já tem uma resposta pronta no cache. Se não tiver, ele manda a tarefa para um modelo open source local, que é pequeno, rápido e tem um custo quase zero. E somente se esse modelo mais simples não tiver certeza da resposta, aí sim a tarefa é escalada para a API externa, aquela que é cara e super poderosa. E o resultado disso é o que esse gráfico mostra. Com essa lógica, mais ou menos 80% das tarefas do dia a dia, que são mais simples, acabam sendo resolvidas internamente, com custo baixíssimo. Apenas aqueles 20% de problemas que são realmente complexos é que vão precisar da inteligência de ponta das APIs. A otimização de custo que isso gera é inacreditável. Mas como é que dá para rodar modelos poderosos localmente sem ir à falência? Uma das tecnologias-chave para isso é a quantização. Explicando de forma simples, ela basicamente reduz a precisão matemática do modelo. Isso permite que ele rode em um hardware mais comum, cortando drasticamente os custos de memória e processamento, e tudo isso com uma perda de performance quase imperceptível para a maioria das tarefas. Agora, vamos trazer essa discussão toda para a nossa realidade, aqui no Brasil e na América Latina. Para a gente, essa escolha de arquitetura não é só uma otimização, não. É uma questão de sobrevivência, tanto financeira quanto estratégica. E este número aqui ilustra o tamanho do risco de uma forma gritante. Pagar por IA em dólar significa que o custo operacional fica totalmente atrelado à montanha-russa da economia global. Uma variação no câmbio pode aumentar o TCO em 15% num único mês. Isso simplesmente destrói qualquer previsibilidade de orçamento.
Então, o ponto crucial é que a arquitetura híbrida resolve problemas muito específicos da nossa região. Ela garante, por exemplo, a conformidade com a LGPD, já que os dados sensíveis nunca saem da infraestrutura da empresa. Ela também simplifica a integração com aqueles sistemas legados que são super comuns por aqui. E talvez o mais importante, ela transforma um custo volátil em dólar num custo operacional previsível, em reais, ao mesmo tempo que garante soberania total sobre o ativo mais importante de qualquer empresa, os seus dados. Para a gente fechar, fica esta ideia central. A visão estratégica que funciona hoje não enxerga a IA como um produto que se compra de um único fornecedor, como se fosse um software de prateleira. A IA é uma commodity. É um recurso que deve ser roteado e gerenciado de forma inteligente, sempre colocando na balança o custo, o risco e a importância de cada tarefa para o negócio. A pergunta que fica é: a empresa está pronta para parar de alugar e começar de fato a construir o próprio futuro inteligente?